Salve, salve, meu estudante! Eu sou o professor Marcos Vinícius, teu professor de Geografia da plataforma Gonçalves Dias, para mais um projeto fundamental para a tua aprovação no vestibular, que é uma resolução de questões no preparatório para o Enem 2023. E hoje, meu estudante, eu te trago uma questão sobre a temática dos espaços econômicos e uma questão extremamente atual, que caiu na última prova do Enem 2022, para a gente responder aí com calma e tu chegar aí na tua aprovação. Eu já te expliquei em outras questões, o Enem, as questões do Enem, elas têm uma estrutura de texto motivador, comando e as alternativas, as respostas, né? Vou primeiro analisar o comando, para que ele possa me dar alguns nortes em relação ao texto motivador. Vamos lá comigo. Texto motivador, ainda não vou ler, me espera aí, continua, me espera. Cheguei no comando. Olha o que o comando me diz. Qual mudança estrutural é resultado da forma de organização econômica descrita no texto? Veja bem, o que eu tenho que buscar nesse texto, Marcos? Uma mudança estrutural que, no caso, foi resultado de uma nova organização econômica que o texto vai me descrever o que é, né? Então vamos entender que mudança foi essa e que organização econômica é essa. Vem comigo, vamos lá. Agora com calma. Uma nova economia surgiu em escala global no último quartel do século XX, ou seja, já ali, né, próximo ali de 1990 para 2000, lembrando que o século XX acaba em 2000 e a partir de 2001 nós temos o início do século XXI, beleza? Então, ali já perto de 2000. Chamo-a de informacional, informação, né, global e em rede, para identificar suas características fundamentais e diferenciadas e enfatizar sua interligação. Olha aí, ó, o texto já te deu algumas dicas importantes. Informação é global, é rede, ou seja, o mundo interconectado, beleza? É informacional porque depende basicamente da sua capacidade de gerar, processar e aplicar de forma eficiente a informação baseada em conhecimentos. Ou seja, a informação é um elemento fundamental nessa nova economia. Tá? Continuando, é global porque seus componentes estão organizados em escala global, diretamente ou mediante uma rede de conexões entre agentes econômicos, ou seja, é uma interligação, principalmente econômica, a nível global, que os produtos circulam, né, sobre o mundo, né, em variados países, você pode perceber, né? E é rede porque é feita em uma rede global de interação entre redes empresariais, ou seja, são redes empresariais, não é só uma empresa. O produto não vai ficar ali fixo a um só ponto, belezinha? Então vamos agora para o comando, né? Ele te pergunta o seguinte, qual foi a mudança estrutural, né? Qual mudança estrutural é resultado da forma de organização econômica descrita nesse texto? Foi a fabricação em série? Foi a ampliação do estoque? Foi a fragilização dos cartéis? Foi a padronização das mercadorias ou foi a desterritorialização da produção? Ou seja, trocando em miúdos, ele quer saber qual é a característica atual da economia global. É isso que a questão quer te dizer. Vamos, antes da gente responder essa questão, eu quero te dar alguns nortes importantes sobre as características da economia atual, né, dentro da nova ordem mundial. Venha comigo. A nova ordem mundial é aquela que vai vigorar principalmente, galera, aos dias atuais, vai começar a partir do final da Guerra Fria, em 91, ou seja, bem no finalzinho, veja como a data bate, bem no finalzinho do século XX e para o século XXI, beleza? Alguns elementos muito importantes da nova ordem mundial no aspecto econômico são a multipolaridade ou unimultipolaridade. Vou te explicar. Hoje, vigora a ideia de que não existe apenas uma ou duas forças de influência no mundo, como era no contexto da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética. Hoje existem forças de influência como Estados Unidos, como a China, como a União Europeia, como o Japão, ou seja, tu tem aí, né, multiforças, daí vem o termo multipolar. Muita atenção, meu estudante, tá? Quando você encontrar, buscando caracterizar a nova ordem mundial, nós vivemos em uma era multipolar, de variadas forças. Mas, para alguns autores, existe uma dessas forças, ela está acima, que seria quem? O vencedor da Guerra Fria, os Estados Unidos. Embora você tenha
várias zonas de influência e de força, mas existe uma acima das outras, que são os Estados Unidos. Daí vem o termo unimultipolar. Uni de Estados Unidos e multipolar de outras forças. Belezinha? Outra característica importante da economia atual é a consolidação do capitalismo neoliberal. Sistema capitalista que defende o livre mercado e o neoliberalismo que tem como principal característica, principalmente, a menor estabelecimento de controle por parte da economia pelo Estado. Um elemento muito claro que se fala do capital neoliberal é o Estado mínimo, ou seja, o Estado que vai se ocupar em organizar elementos centrais, estabelecer regras, mas deixar o mercado livre, principalmente para o setor privado atuar, tá? Mercado neoliberal. Outra característica importante da nova ordem, não esqueça, meu estudante, será o fortalecimento dos blocos econômicos. Tá? Principalmente aí com a evolução da União Europeia, como exemplo, a gente vai perceber que na nova ordem vão surgir variados blocos econômicos. Vou te dar como exemplo o NAFTA, que agora se chama USMCA, nós temos o Mercosul, por exemplo, nós temos o APEC na Ásia, tá? E claro, não podemos deixar de citar a União Europeia como principal bloco econômico. E uma outra característica muito importante que vai nos ajudar a responder a questão é que uma característica atual da economia mundial é a fragmentação produtiva devido à maior integração mundial. Marcos, o que é isso? Hoje, galerinha, devido à maior integração do mundo, a partir, claro, do fenômeno da globalização, da intensificação dos meios de transporte, muitas empresas aproveitam esse processo para fragmentar a sua produção, distribuindo a produção em variados países. Aproveitando principalmente o quê? As vantagens locacionais, ou seja, mão de obra barata, aproveitam, por exemplo, menor quantidade de regras do setor estatal, tá certo? Tudo isso para quê? Para aumentar o lucro. E movimentam essas mercadorias muito rapidamente entre o globo, tá certo? Ou seja, você não tem mais uma produção fixa em um só país. Então vamos pegar, por exemplo, a produção de um carro. O carro é italiano, ele vai ser produzido especificamente na Itália. Todas as peças. Não. A marca pode ser italiana, mas a roda pode ser produzida na China, a porta pode ser produzida no Brasil, a parte eletrônica no México, com tecnologia norte-americana, e depois essas partes, todas elas são levadas para uma outra localidade para ser montada, aproveitando a mão de obra barata. Isso é a chamada fragmentação da produção, galera, tá? Que vai ajudar aí a economia a integrar o mundo, mas também circular o capital com maior intensidade. Então vem para cá, vem para a questão, vamos finalizá-la agora. Qual foi a mudança estrutural que a gente percebeu no texto? Letra A. Hoje nós temos uma fabricação em série de produtos em larga escala iguais? Não. Isso é uma característica principalmente da segunda revolução. Se tu vai hoje comprar um carro, por exemplo, tu vai fazer o carro da forma que tu desejas. Tá? Então a letra A está totalmente errada. Letra B. Nós temos a ampliação do estoque. Galerinha, isso foi um dos grandes problemas da segunda revolução industrial do modelo fordista, tá? Que inclusive a terceira revolução com o modelo toyotista vem superar, acabar com o estoque. Porque se o produto está lá em larga escala e ele não vende, ele deprecia, gera prejuízo. Errado. É uma característica, uma grande mudança atual, a fragilização dos cartéis de empresas que controlam todo o setor da economia? Não, galera. Nós temos hoje o fortalecimento de cartéis a partir dos oligopólios, tá certo? Empresas que detêm uma série de marcas, tá certo? Também chamadas de conglomerados. Então, tá errado também. Letra D. É uma característica hoje, a padronização de mercadorias. Acabei de te falar isso na letra A, não temos essa padronização, nem essa fabricação em série em larga escala. Temos produtos mais individualizados, que vão, claro, ter maior preço agregado, ou seja, são mais caros. Então, por eliminação, qual é a característica atual da nossa economia que mudou bastante na nova ordem? Foi a desterritorialização da produção, ou seja, a produção agora ela se espalha pelo mundo todo. Ou seja, você pode ter um produto que é de, teoricamente, tecnologia norte-americana, mas sendo montado, por exemplo, na China, que depois chega aqui no Brasil. Isso é desterritorializar a produção. Gabarito é a letra E. Enem 2022 na veia, meu estudante. Então, é isso aí. Continua acompanhando a plataforma Gonçalves Dias para mais resoluções de questão e vamos buscar essa aprovação. Valeu!